Amados irmãos, que a paz seja com todos. Nessa manhã meditaremos na importância de sermos pacientes nas aflições e como a impaciência pode trazer resultados terríveis. A pressa, a afobação, o não esperar com confiança em Deus. Nós somos a Igreja de Cristo. Somos os remidos, os salvos, os filhos de Deus. Porém, ainda não fomos para a glória. Vivemos num mundo decaído, um mundo que jaz no maligno, cheio de pecado, rodeados de pecadores, e a nossa própria carne também é fraca. É claro que numa situação dessa, em circunstâncias como essa, num mundo desse, teremos aflições. O próprio apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós para tentar vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhem. Não há nada estranho nisso. Como se algo, né? Oh, não. É de se esperar, devido a esse mundo em que vivemos. Vivemos também num mundo imediatista. Felicidade agora, eu quero ser feliz agora. Felicidade a qualquer preço. Eu quero alívio agora. Daí vemos tantas pessoas viciadas, porque buscam logo a felicidade, não são pacientes na aflição. Quando as coisas ruins acontecem, elas ficam viciadas, vão atrás de bebida para aliviar. Isso é pressa para ser feliz. Bebidas, drogas e até pessoas viciadas em calmantes querem um alívio rápido. Pressa, impaciência. O dia mau virá. É o que diz a Escritura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele fala da armadura de Deus, ele primeiro começa falando: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas no versículo 13 ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Ele fala da armadura do cristão, no capítulo 6. Seria bom até você ler novamente, depois do capítulo 6. Ele fala: tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Pode ser uma aflição, desemprego, perseguição, problemas de relacionamentos, ofensas até de pessoas próximas a nós, doenças. O dia mau vem. E o que aconteceu? Saul foi o primeiro rei de Israel, teve o grande privilégio de ser o primeiro rei sobre o povo de Deus. Mas infelizmente o dia mau veio para Saul, mas Saul foi impaciente, apressado, e isso declarou o fim do seu reinado. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, diz que um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. E no versículo 5, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Guerra, problema, dificuldade, nesse mundo decaído. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E no final do versículo 8,
e o povo se espalhava dele. O inimigo veio, o povo ficou em aperto e de repente começou a se espalhar. E viu que estava começando a ter uma situação difícil ali, poderia perder a guerra. O que fazer quando chega o problema? Veio o inimigo com toda a força e ele ficou em pânico. Chegou o problema. E agora, o que fazer? O que fazer? Ah, chegou o problema para nós, chegou o problema para você. Precisamos ser pacientes e não fazer como Saul. O que é paciência? Paciência é a virtude de saber esperar com calma, suportar os problemas, sem reclamar, sem se revoltar, sem se irritar, sem se afobar. O problema de Saul. Vejamos o versículo 8. E esperou 7 dias. Esse foi o problema. Até ao tempo que Samuel determinara. O profeta Samuel havia dito a ele que esperasse. Que esperasse 7 dias. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Essa foi a questão. Ele esperou até o 7º dia. Mas Samuel não chegou. Então o que ele fez? Ele deu o seu jeitinho. Ele deu o seu jeitinho. Olha o versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha, esperou até. Ele tinha que esperar realmente, até o profeta chegar. Mas ele não, ele viu que o povo começou a se espalhar, a batalha se apertava, a angústia aumentava. E ele se apressou. Não, tem que dar meu jeito aqui agora. Não esperou na palavra do profeta, que representava o próprio Senhor, a palavra do Senhor. O erro não foi sacrificar ali, foi não esperar, não obedecer, não confiar até o último momento. Eu imagino a situação dele, cada um de nós pode imaginar. Os inimigos vêm, o problema chega, e vemos as forças, nossas forças se esvaindo, o povo se espalhando. Mas precisamos ser pacientes. Está Deus demorando na sua situação? Em alguma dificuldade sua? Vai dar o seu jeitinho? Vai fazer algo que desagrada a Deus, desobedecê-lo? Transgredir seus mandamentos para conseguir a felicidade, para conseguir sucesso, para conseguir fama? Vai se apressar para conseguir alívio da situação? Temos que ter muito cuidado, não importa qual seja a dificuldade, qual seja, ou até os planos que temos, mas não nos apressemos, sejamos pacientes. Atalhos. Quantas pessoas pegaram atalhos? E a solução foi muito pior do que o problema. Tem muito cuidado. Essa frase tem sido muito usada nos nossos dias atualmente, para que a solução não seja pior que o problema. Mas nesse caso aqui, biblicamente, do que estamos estudando, realmente, às vezes a solução que se busca com atalho, com pressa, com afobação, é muito pior do que o próprio problema, se fôssemos pacientes, perseverantes e aguardássemos. Olha no versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? O que você fez, Saul?
E a resposta de Saul foi: Ah, porquanto eu via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados. Era o 7º dia, tinha que esperar até terminar o dia. E os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Pressa. Qual o resultado disso? Versículos 13 e 14. Não continuemos no 12, só porque o que pensou, né, Saul? E eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Violentei-me e ofereci holocausto. 13. Então disse Samuel a Saul: Você obrou de maneira nécia, tola, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Não obedeceste. Eu dei o prazo, era para guardar até aquele prazo. Você se apressou, se afobou, não foi paciente, não aguardou em Deus. Porque agora, diz o restante do versículo, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o povo de Israel, o povo de Deus, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Foi uma ordem do Senhor, mediante o profeta Samuel, que ele aguardasse o tempo aprazado, o prazo dado. Ele tinha que esperar até o último momento, até o último minuto. E não consultou ao Senhor. Pressa, pressa, impaciência. Nós sabemos, né? Desde criança aprendemos, apressado come cru. E às vezes ainda queima a língua. A pressa é inimiga da perfeição. Tem uma frase dita por um homem, eu não lembro agora, ele disse o seguinte: o raciocínio e a pressa não se dão bem. Ou seja, raciocínio e pressa são inimigos. Eles não se dão bem. Se você age apressadamente, não vai raciocinar direito. Se você raciocina, não vai ter pressa. O raciocínio e a pressa não se dão bem. Quantas decisões precipitadas, impensadas, têm jogado muitas pessoas em situações piores que aquela em que estavam. Elas acham que vão ter a solução. Como nós falamos, questão de drogas, bebidas, querem alívio, querem felicidade, rápido, alívio imediato do problema e se afundam na bebida. E sabemos o que acontece, quantas famílias destruídas, quantas pessoas mortas, afundadas em vícios, seja bebida, seja drogas, outros viciados em calmantes. Sim, a solução para a felicidade a qualquer preço. Alívio a qualquer preço. Nós temos exemplos disso na própria Escritura. A impaciência logo de Adão e Eva, a impaciência dos nossos pais lá, Adão e Eva, pressa, afobados. Ah, se eles tivessem esperado em Deus, quantas coisas Deus ensinaria para eles ainda, quantas coisas aprenderiam. Mas o diabo disse: Ah, vocês serão iguais a Deus, conhecerão. Oh, atalhos, atalhos, pressa, pressa. Quanto eles perderam. E sofremos até hoje por causa da impaciência, da pressa e de tudo mais envolvido naquele pecado. A impaciência de Sara, pressa, buscou um atalho. Ela e Abraão não tinham filho, havia a promessa feita, mas ela disse: Ah, ô Abraão, olha, não tenho filho ainda, pega a minha serva aqui, entra a ela e dá-me descendência. E Abraão ouviu a voz da sua mulher e nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. E quantos problemas teve na família? Abraão depois teve que mandar Ismael e Agar embora. E o Oriente Médio até hoje tem problemas. E tiveram problemas durante a história bíblica toda por causa dessa pressa, dessa impaciência em esperar o prazo dado por Deus, a palavra de Deus. A impaciência de Esaú, satisfação imediata, pressa, afobação,
impaciência, vendeu a primogenitura por um prato. O que você está vendendo espiritualmente por causa de coisas materiais, carnais, mundanas, abrindo mão de uma vida espiritual fervorosa, firme, forte, santa, com Deus? Está abrindo mão de ser um santo homem de Deus por causa dos manjares do mundo? Está abrindo mão de ser uma santa mulher de Deus por causa dos manjares do mundo? Um jovem, um adolescente de Deus santo, que serve ao Senhor em espírito e em verdade, por causa dos manjares do mundo? Esaú teve pressa de fama. Está com pressa de fama você? Cuidado. Quer ser aplaudido pelo mundo? Aplaudido pelas mídias? Aplaudido na internet? Cuidado. A busca de sucesso, de fama, rápido, a qualquer preço. Impaciência. Esaú vendeu a sua primogenitura, uma bênção espiritual grandiosa, por um prato. Mas naquele momento ali, ele queria saciar sua fome. Que me vale a primogenitura? Eu estou com fome. Naquele momento, aquele prato ali era a coisa mais preciosa. Mas depois ele viu quanto ele perdeu. Impaciência. E vendeu a primogenitura. Está vendendo suas bênçãos espirituais, trocando? A impaciência da igreja moderna, pressa por números. Queremos números. Quanto mais pessoas dentro da igreja, melhor. Queremos números, estatísticas. Fazem membros. O que importa é fazer membros. E aí você tem muitas pessoas na igreja que não foram convertidas, que não são novas criaturas, sem entendimento do evangelho puro e verdadeiro, sem arrependimento, sem temor, sem amor a Deus, que é refletido na obediência aos mandamentos do Senhor. E aí muitos incrédulos nem querem ouvir falar de igreja, nem pensam em ir à igreja. Cristianismo? Querem nem saber disso, por causa do péssimo testemunho que veem em crentes, talvez sim, mas que estão agindo de maneira carnal, e naqueles que não são crentes, houve pressa, números, estatística, e as pessoas não se converteram. Pressa, afobação, impaciência para conseguir números de membros. Eu não preciso falar muito, né? É só ver a vida de cada um diariamente. Não. Nós devemos ser pacientes, como Jó foi paciente. Pacientes como José, cerca de 13 anos, desde que foi vendido por seus irmãos, até o momento em que ele foi liberto e alcançou a posição que alcançou. 13 anos de servidão, de injustiças, e ele foi paciente, ele não foi impaciente, não se apressou, não se afobou. Sucesso a qualquer preço, fama a qualquer preço. Ele era servo de Potifar, poderia dar um jeitinho de conseguir alguma coisa. Riqueza, pressa. A mulher de Potifar, a oferta que ela fez para se deitar com José, podia ter aproveitado a situação. Alívio, felicidade, prazer a qualquer preço. Não. Ele fugiu, saiu correndo e aguardou injustiças em cima de injustiças, mas Deus era com ele, porque ele foi paciente. 13 anos, mais ou menos. Que falar de Isaac, comentamos semana passada, 20 anos orando por um filho, e aprendeu com o erro do seu pai Abraão e Sara, seus pais Abraão e Sara. Ele falou, não vou arrumar um atalho como meu pai e minha mãe fizeram. E nasceu Ismael, e ele sabe do problema que houve com o irmão Ismael. Ele ele aguardou no Senhor pacientemente, orando instantemente ao Senhor, sem buscar atalhos para a felicidade de um filho. E Deus fez o que? Deu 2 para ele. Paciência. Sermos pacientes como Jesus Cristo. No deserto, 40 dias e 40 noites, jejum,
e Satanás aparece dando atalhos para ele, para satisfação pessoal em vários aspectos. Sacie, pressa, agora. Já esperou demais aí, está sofrendo demais aí nesse deserto. Torne essas pedras em pães. Jogue-se daqui para conseguir os seus seguidores, fama. Prostre-se, eu te darei toda essa riqueza, felicidade a qualquer preço. Sejamos pacientes como o nosso Mestre, nosso Senhor, pacientes como Ele também no Getsemane. Paciência, Ele não buscou a felicidade, esperou pacientemente, passou por tudo aquilo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Não buscou alívio, felicidade imediata. E sabemos qual foi o resultado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Paciente. Deus exaltou todos esses homens aqui, foram pacientes. Todos os exemplos dados aqui, pacientes desses servos de Deus. Pacientes. Não buscaram atalhos. E Deus os exaltou. Jó foi exaltado, José foi exaltado, Isaac foi exaltado. O Filho de Deus foi exaltado. O lema do mundo é felicidade a qualquer preço. O lema do crente, obediência a qualquer preço. Agradar a Deus a qualquer preço. Esperar no Senhor a qualquer preço. Paciência. O livro de Hebreus é um livro que foi escrito para os irmãos que eram judeus e tinham se convertido ao cristianismo. Mas a perseguição foi ferrenha, terrível, e muitos deles estavam pensando, poxa, nós éramos judeus, era melhor. Depois que nos tornamos cristãos, quanta perseguição, e estavam querendo retornar. Sim, eles estavam pensando em retornar ao judaísmo. E essa carta foi toda escrita para esse povo de Deus em aflição, que pensava em voltar atrás, buscando alívio para as aflições. Mas aí o autor diz o seguinte, versículo 32 e 39, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte foistes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte vocês foram participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens. Com alegria vocês permitiram isso. Bens foram tirados deles. Sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, olha a palavra aí, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus e não a de vocês, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, um pouco de tempo, Saul, um pouco de tempo, o prazo dado, aguarde o prazo dado, Saul, e Saul não aguardou, esperou até, não, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem
para a conservação da alma. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não desviemos da pista na qual estamos correndo. Não vamos pegar atalho. Não, prossiga com paciência e você vencerá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não pegou atalho, não buscou felicidade a qualquer preço, não buscou alívio a qualquer preço, não suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ah, sim, onde ele está agora? À destra do trono de Deus. Mas a cruz veio. Ele precisava passar pela cruz, ser paciente e passar pela cruz sem afobação, sem buscar a felicidade a qualquer preço, sem pressa de escapar daquilo. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, desanimadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. É a orientação da palavra de Deus para nós. Seja paciente, meu irmão, minha irmã, independente do que seja, qual seja a dificuldade. Espere, não dê o seu jeito, não dê um jeitinho brasileiro. Ah, o jeitinho brasileiro. Como nós sofremos até hoje nesse país de corrupção, de maldade, de perversão, por causa sempre do jeitinho brasileiro. Sempre aquela questão de se dar bem. Dá um jeitinho para se dar bem. Todo mundo quer se dar bem. Mas sempre que o direito de alguém é atingido, sempre que há um jeitinho ilícito, alguém é prejudicado. Está escancarado às nossas vistas a realidade da nossa nação. Sempre esteve. E o que está acontecendo em nossa nação atualmente só confirma tudo, que já sempre vinha acontecendo, não é novidade nenhuma. Corrupção, violência, perversão, e agora nesse momento tão ruim da nação, vemos escancarado os corações. Como é mau o coração do homem. Sim, Jesus disse isso. Do coração procedem todas essas coisas. Por isso que precisa de Cristo. Só há uma solução para o homem, e é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais e nada mais. Educação? Quantos homens aí são educados, né? Tiveram as melhores universidades. E temos visto o que tem feito. Não. O único que pode mudar o coração do homem é o Senhor Jesus Cristo. O restante é só uma coisa superficial. Mexem, fazem uma pequena pintura no que é externo, mas o interno continua cheio de ossos. Ossos podres. Não devemos dar um jeitinho. Não busque atalhos. Não ceda, meu irmão, minha irmã. Abandonar sua família. Ah, o divórcio. Quantos acham que o divórcio é a solução, é pressa, é rápido, é agora? Eu quero felicidade, eu quero solução para o meu problema, eu quero aliviar minha dor e partem para um divórcio. Impaciência. Não vou entrar em detalhes, há casos aqui. O único caso em que Deus permite o divórcio é o adultério, é a traição. Mas muitos
realmente faltou foi o quê? Diálogo, conversa e outras coisas, né? A mensagem não é nesse sentido, mas o que importa é que muito divórcio acontece por causa de impaciência. Eu quero ser feliz agora, eu quero ser feliz agora. E poderia ter avançado e subido degrau no amadurecimento de um relacionamento de amor a Deus e de amor ao próximo, amor à esposa, amor ao marido. Aceitar um emprego ilícito? Felicidade, felicidade, eu quero dinheiro. É agora, agora. Está desempregado? Vai aceitar um emprego ilícito, algo ilícito. Felicidade a qualquer preço. Não, 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 não. Vai ceder à tentação? Não. Seja paciente. Sem falar no suicida. O que é o suicida? O suicida é uma pessoa que a angústia está tão grande, o problema está tão grande, que ela não vê nenhuma luz no fim do túnel, só escuridão, aquele túnel escuro sem luz no final. E o que ela quer? Ela quer alívio. Alívio para o seu problema, para a sua dor, para a sua situação. Ela quer ser feliz. Então ela acha que terminando com a vida, vai terminar com aquilo tudo. Terminou com o problema, terminou com a dor, terminou com a angústia. Impaciência, pressa em ter alívio, em ter prazer, em ter felicidade. Infelizmente, sabemos o destino do suicida. Tristeza. Quantos jovens têm suicidado? A semana retrasada, se não me engano, passou de uma jovem, uma atleta jovem, que suicidou-se por causa de bullying nas redes sociais. Impaciência, impaciência, pressa. Eu obedeci até agora, não aguento mais. Você é crente? Aguenta sim. Nada te foi dado além do que você possa suportar, é o que está escrito. Mas antes, com a tentação, Deus dá o escape na hora certa. Então, suporte com paciência, não seja impaciente, não busque atalhos, não faça nada contrário à palavra de Deus. Espere confiantemente, com paciência. Viste a vitória de Jó? Viste a vitória de José? Viste a vitória de Isaac? Viste a vitória do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele, o mesmo Deus de justiça, te fará justiça. Assim como José, injustiçado tanto, Deus fez justiça a José. Ele suportou com paciência. E o Filho de Deus, tanta injustiça, cruz, mas ele aguardou com paciência. E sabemos a vitória que ele lhes deu, que Deus deu ao seu Filho. Seja paciente. Impaciência foi o fim do reinado, levou Saul ao fim do seu reinado. Que possamos ser pacientes. Aguarde, porque Deus é justo e Ele vai te dar o galardão da justiça por obedecer, por ser paciente, aguardar nele, não se precipitar, não se afobar, não buscar atalho, mas ser paciente para a glória do próprio Deus, porque atalhos desagradam a Deus. Atalhos, muitas vezes, nessas circunstâncias que eu tenho dito, são pecado. São pecados que desagradam a Deus. E vemos o fim que tem levado muitos. Melhor é o caminho, mesmo que seja com uma cruz nas costas. O caminho da vida. Amém.